E aí agora até, baseado também no seu histórico, no seu background, cara, aterrissando um pouco mais para o mercado financeiro, olhando também porque hoje é um dos mercados que mais investe em tecnologia, né? Se não for o mais pioneiro, mais disruptivo, é um dos. Trazendo um pouco para essa realidade também, e aí mudando até um pouco aqui, convidando vocês a participar também, as empresas do setor financeiro mais investem em tecnologia. A gente ouve falar de blockchain, ouve falar de cripto, Bitcoin, do Open Finance. E aí eu queria saber, elas investindo em tecnologia, por que vale a pena investir no Open Finance, cara? Então, isso é muito interessante, porque você pegar, em 1990, mais ou menos, o setor bancário brasileiro era, em termos de tecnologia, um dos mais avançados do mundo. Uhum. Tá? Então, você olhava o mundo inteiro, cara, nada chegava perto disso. Por quê? Porque a gente tinha uma inflação que, cara, se você não usasse o dinheiro naquele dia, no outro dia valia menos. Então, você imagina fazer um pagamento, né? Imagina você fazer uma transferência num país de dimensões continentais, né? Precisava ter uma infraestrutura gigantesca. Então, essa infraestrutura que foi criada nos anos 90 fez do Brasil ser o país mais avançado em tecnologia bancária do mundo. Só que acontece, com o tempo passando, essa infraestrutura gigantesca se tornou um dos maiores legados do mundo. Porque no momento que a infraestrutura muda, né, agora eu tenho blockchain, eu começo a ter uma série de outras coisas, Sim. Aí eu vou olhar para a infraestrutura que eu tenho e falo, agora eu vou mudar aqui, vou fazer o meu banco no celular, mobile, preciso conectar APIs, preciso construir uma plataforma um pouco mais rápida, etc. O cara vai falar, mas peraí, eu tenho 70 milhões de pessoas funcionando aqui no meu mainframe, que conecta isso com isso, como é que eu vou fazer esse negócio? Então aquilo que foi o mais avançado, de uma hora para outra, falou, putz, complicou. E é muito simples. Isso não foi só no Brasil, isso é no mundo inteiro, Sim. Mas olhando o Brasil especificamente. Tanto é que você olha o seguinte, né? Se você abre o teu aplicativo do banco, e eu abri o mesmo, se eu tiver no mesmo banco, sei lá, tem o Bradesco, Itaú, Santander, pode escolher qualquer banco. E a gente abriu o mesmo aplicativo, o que muda de um para o outro? Número na conta. UX, né? Não, se for o mesmo. Se for o mesmo banco. Não se muda for o nada. mesmo Bradesco, não muda nada. O aplicativo não muda a experiência de acordo com o usuário dele, né? Não muda conforme o usuário. Não muda nada. Não muda nada, é o mesmo. E o Instagram? O meu Instagram é igual ao seu? Não, ele é personalizado. Personalizado. Logo, você usa muito mais o Instagram do que o teu banco, porque a experiência personalizada, você vicia mais nela. O TikTok, o meu TikTok é igual ao seu? Não. Completamente diferente. Cara, mas peraí, quanto tempo tem o Instagram? 2007? Praticamente, tem mais de 10 anos? Não, mas é depois de 2007, 2010, 10 mais ou anos. menos. Deve ter uns 10, 12 anos. 10 anos. Eu estou falando de uma tecnologia de 10 anos. E você concorda comigo que se eu abrisse o meu aplicativo do banco e eu estivesse usando uma tecnologia parecida com a do Instagram, meu banco seria muito simples em termos de aplicativo, e toda vez que eu abrisse o meu banco, ele seria completamente diferente do seu, porque o meu uso é completamente diferente do seu. Então eu abrir aqui e falar, Google, olha, você tem que pagar essas contas agora, inclusive já paguei algumas para você, porque você sempre paga essas contas. Eu puxo o feed para cima, ele ia dizer para mim o seguinte, olha, conforme o seu perfil, eu acabei de reservar um IPO específico para você, põe o feed para cima e fala, olha, toda quinta-feira você almoça nesse restaurante. Acabei de fazer uma reserva e se você usar o cartão você vai ter 10% de desconto. E aí vai indo, ele é customizando para mim. Cara, de uma tecnologia de 10 anos que tem o Instagram, como que um banco, faturando o que fatura no Brasil, não tem isso? Né? E quando a gente fala de Open Banking, Open Finance, né, ele tem duas coisas. Tem o lado regulatório, que é um lado específico, e eu tenho o lado de competitividade. No lado de competitividade, é que nenhuma Big Tech funcionou e eu passei por isso desde o começo. Por que o Google fazia suas APIs? Por que a gente criava as APIs lá atrás? Porque eu precisava criar um ecossistema. Então eu criava um software e eu precisava que as pessoas usassem esse software. Então eu me promovia, só que chegava num momento que eu precisava que você promovesse o meu software. Então o Google faz o Google Maps, tá? Depois ele cria a API do Google Maps e aí as empresas passam a usar as APIs de mapa e criar o seu serviço em cima. O que acontece? O Google vira uma grande empresa de mapas. E fica muito difícil de ter outra empresa de mapa. Porque ele ganha uma penetração muito grande e ganha dados, né, de uma forma grande. Sim. Por que o banco não faz isso? Se um banco tivesse pensado como uma Big Tech lá atrás,
e eu tivesse o banco e criasse as APIs do banco, você criaria suas fintechs, né, que hoje a gente conhece como uma fintech, e abriria tudo isso, todo mundo construiria, né, bancos em cima, por exemplo, do Bradesco. E ele seria o quê? O grande banco que dominaria tudo isso. Então, no lado competitivo de ecossistema, como fosse uma Big Tech, faz todo sentido. No lado regulatório, ele é um pouco diferente. O lado regulatório aconteceu o seguinte, começou isso na Europa. Então, na Europa veio assim, precisamos fazer competitividade entre os bancos, porque agora nós somos uma grande comunidade europeia, e eu tenho o banco grego que precisa competir com o banco alemão. Só que o banco alemão ele é mais avançado que o banco grego, ele é mais forte e tem muito cliente aqui. Aí o meu cliente do banco grego fala, quero abrir a conta, minha conta está no banco alemão, passa para mim as informações. O banco alemão fala, não, essa informação é minha. Não vou passar. E o banco grego não consegue competir. Então o que aconteceu? Foram se criando as regras. A primeira regra, né, lá dentro foi o seguinte, olha, criou lá o GDPR, onde a gente criou aqui o LGPD, que é a parte de dados, dizendo o seguinte, olha, o dado pertence ao cliente. Então, banco alemão, esse dado não é seu, esse dado pertence ao cliente. Então, se ele quiser esse dado, você tem que entregar para ele. Ah, mas se eu entregar para ele, alguém roubar esses dados e ele perdeu o dinheiro dele. Putz, então precisamos criar uma infraestrutura para que você possa transferir o seu dado de um banco A para o banco B. Então, crio suas APIs com regras específicas, etc, para você fazer isso. Esse é o tal do Open Banking. Então, foi criadas as regras do Open Banking. Ah, mas e se eu estiver na minha corretora? E se for na minha seguradora? Putz, é verdade. Então, ele tem que falar, não pode falar só de banking, tem que falar de finance, Open Finance. Então, o Brasil trouxe para cá o GDPR, que virou LGPD, Lei de Proteção de Dados, o Open Banking, que veio com o Open Banking, depois falou, opa, o Open Finance, que vai servir para todo mundo. Então, eu tenho do lado regulatório competitividade, o Banco Central quer competitividade entre os bancos, e para os bancos, opa, eu posso abrir e criar estratégias de ecossistema.